Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Nós hoje vamos estudar algumas das teorias, das principais teorias da Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte a gente vai estudar as teorias comportamentais e as teorias psicanalíticas, e na próxima aula a gente vai estudar sobre as teorias construtivistas e as teorias humanistas. E aí, então, quando a gente falar das teorias comportamentais, a gente vai estar falando do behaviorismo e aprendizagem por condicionamento. Então, vamos estudar principalmente o Skinner e o Watson. Nas teorias psicanalíticas, nós vamos estudar principalmente o Freud, que vai falar sobre o desenvolvimento psicossocial, e o Erikson, que vai falar sobre o desenvolvimento psicossocial. Vamos já entender um pouquinho mais o que são essas coisas. Vamos comigo. As teorias comportamentais, que também tem o nome de behaviorismo, elas são definidas por uma aprendizagem com consequências comportamentais. Então, são aprendizagens que a gente consegue mensurar, computar, observar, cientificar e enfatiza as condições ambientais como forças propulsoras da aprendizagem. Então, a gente precisa do meio, a gente precisa do ambiente ou de estímulos, eu vou falar um pouquinho mais já, de estímulos para que a pessoa possa aprender. Como é que surgiu a psicologia comportamental, o behaviorismo e, consequentemente, como é que isso depois se aplicou à psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem? Foi o John Watson quem foi o primeiro a pensar na psicologia comportamental, porque ele queria transformar a psicologia numa ciência. Então, lembra que na aula anterior eu falei que a psicologia ela vem a partir da filosofia, dos filósofos gregos? Então, era uma atividade reflexiva. E tiveram outros pensadores como Freud, outras pessoas que propunham a psicologia numa perspectiva muito mais humana, ou das ciências humanas, vamos dizer assim. E aí, quando o Watson vem, ele quer colocar a psicologia como uma ciência natural, uma ciência onde se possa comprovar aquilo que está sendo falado. E aí, então, ele, com esse objetivo, ele começa a observar o comportamento e aí coloca o comportamento como objeto de análise. E aí, o que pode ser descrito, o que pode ser observado, o que pode ser controlado, o que pode ser reproduzido. Porque a ciência, ela precisa, para falar assim que determinada coisa é tal coisa, por exemplo, uma maçã, quando desprende da árvore, ela vai cair no chão, aí fez o estudo para saber que tem a força da gravidade e tudo mais, mas inúmeras vezes, todas as vezes que a gente puxa a maçã, ela vai cair no chão se eu não ficar segurando. Então, eu preciso da repetição dos fatos para comprovar uma coisa. E foi isso, então, que o Watson quis fazer. Ele quis comprovar determinadas coisas em relação ao comportamento. E aí, ele era, assim, mais radical no sentido do que se vinha falando, ou que se vinha pensando a respeito da psicologia. E, para ele, a consciência não existe, não existia. Então, ele não trabalhava a consciência, e daqui a pouco a gente vai falar, quando a gente falar das teorias psicanalíticas, a gente vai entender um pouquinho mais a respeito da consciência, consciente e outros aspectos. Mas, nesse momento, pensando na teoria comportamental, a gente vai ver que não tem essa consideração, ou então, no caso do Watson, ele fala que a consciência não existe, e a aprendizagem depende inteiramente, nessa perspectiva, do mundo externo, né, do meio externo, do meio ambiente. Então, ele diz assim que todo comportamento humano é condicionado, ou então condicionável. O que significa isso? Ser condicionado ou condicionável? Que é possível de aprender, mas mais do que aprender, de moldar, de adestrar, se fôssemos animais, né? Animais irracionais. Independente dos fatores genéticos. Então, ele tira a consciência, ele tira os fatores genéticos, biológicos, sociais, culturais e foca só no aspecto físico, fisiológico. E aí ele estabelece uma conexão entre o estímulo, que é o meio, né, que é o que está de fora, e uma resposta, que é o comportamento humano.
Então, ele entende que o ser humano, ele, se tiver determinados estímulos, vai oferecer determinadas respostas. A gente vai entender um pouquinho mais isso. Eu vou pular um pouquinho, aqui em cima está falando do Skinner, mas para a gente entender um pouco melhor o que o Watson também estava falando, porque o Watson ele fazia muitos experimentos com crianças. Então, ele observava as crianças e tinha uma repetição, assim, e aí por isso ele foi pensando essa questão do comportamento humano. Mas aí teve uma outra pessoa chamada Pavlov, ele fazia experimentos já com animais e ele fazia um experimento com cachorros. E nesse experimento com cachorro, ele fazia assim, toda vez que tocava um sino, ele soltava um pó de carne e aí o cachorro começava a se preparar para vir a comida. Então ele estava observando esse comportamento do cachorro. Aconteceu que um dia o Pavlov, a hora que tocou o sino, quem tocava era um ajudante dele, o sino tocou antes do Pavlov estar pronto de mandar, de soltar o pó de carne. E aí o cachorro começou a salivar, ele começou a se preparar para comer só com o toque do sino. E aí, então, isso mudou a perspectiva do comportamento. Então, Pavlov viu que o comportamento, o cachorro estava se condicionando, ele estava esperando já a comida só pelo toque do sino. É um pouco o que acontece na sala de aula, né? Então, por exemplo, a gente está numa sala de aula, toca um sino, aquela aula acabou. Então, isso pode ser uma alegria e pode ser uma tristeza. Ou então, o toque para começar a aula. Isso já gera uma coisa. Então, é o sinal de que a aula vai começar. Então, o Pavlov percebeu que o animal, mesmo sem tanta consciência como nós, seres humanos, ele já tinha sido condicionado, ele já tinha sido moldado, que toda vez que tocasse o sino, ele iria esperar, a comida iria aparecer. E aí, isso aí foi até recebeu o nome de condicionamento clássico, porque depois a gente vai ver que Skinner, que é um outro pensador behaviorista, ele já vai trazer um acréscimo a essa questão. Mas no condicionamento clássico, o organismo, ele está aqui, né? Ele responde a uma associação por ter sido provocada ou acontecido naturalmente. Então, no caso da experiência, ela foi provocada. Eu toquei o sino intencionalmente para que avisasse ao cachorro que ele vai receber a comida. E aí, então, com isso foi se percebendo que era possível moldar, era possível condicionar as pessoas também, que depois isso foi aplicado para as pessoas, a determinadas ações. O Skinner, que foi esse psicólogo que eu falei agora há pouco, psicólogo americano, ele já traz novos conceitos e novos estudos nessa área. Aqui do lado, na imagem, tem a caixa de Skinner. E aí, o Skinner, ele fazia essa caixa, recebeu esse nome em homenagem a ele, porque ele criou essa caixa. E aí ele queria testar e conhecer o processo do comportamento dos animais e usou os ratos a partir, pensando nisso, para depois aplicar para as pessoas. E aí, nessa caixa, a gente vê que tem o ratinho aí, tem um botão de alimento, que é o local onde ele colocava um alimento, tem uma barra, que é essa barra azul, onde o ratinho está tocando, tem um alto-falante, que é onde tocava a sirene, tem os sinais luminosos. E tem um choque e ali uma abertura para sair o alimento. Então, como é que se dava essa experiência do Skinner? O ratinho ficava dentro da caixa, em determinado momento, ele mexendo, né, porque o ratinho é curioso, ele mexendo na caixa, apertava a alavanca. Quando ele apertava a alavanca, em determinado momento ele recebia a comida. Então tocava o sino, que era o aviso, aí ele ia lá, tocava a alavanca e ele ia lá e comia a comida. Então ele recebe, o que a gente vai ver aqui como um dos pontos que ele criou, ele recebe um reforço positivo, que é um conceito, né? O reforço positivo é a pessoa ganha alguma coisa, é gratificada de alguma forma e ela, com isso, vai continuar fazendo. Então, o ratinho era gratificado. Toda vez que ele apertava a barra, ele recebia comida. Então, o que acontecia? Toda vez que ele queria lá apertar a barra, toda vez que ele estava com fome, ele ia lá, apertava a barra e recebia comida. Então, ele conseguia associar. Se eu fizer esse movimento de apertar a barra, eu recebo minha comida.
Maravilha. Então, a partir do reforço positivo, eu aprendi que eu recebo determinada comida, eu alcanço aquilo que eu quero. A gente faz isso também na escola a partir das notas, por exemplo. E aí a gente tem também o reforço negativo. Se eu ganho uma nota ruim, significa que eu estou sendo punida, eu estou recebendo uma certa punição porque eu não desenvolvi aquilo que eu precisava, eu não aprendi aquilo que eu precisava aprender. E a nota boa é o reforço positivo. Um outro reforço positivo é um elogio. Olha como você está bonita, olha, você está se saindo muito bem, como você está comportado. Então, isso tudo são reforços, são formas de condicionar. E aí, quanto mais reforço, não quanto mais reforço positivo receber, mas à medida que a pessoa recebe um reforço positivo, ela tende a querer repetir aquela ação. E quando, por outro caminho, se ela recebe um reforço negativo, se ela recebe uma crítica, deixa de ganhar alguma coisa, ela vai querer parar de fazer ou então modificar o seu comportamento. Então, essa é a ideia do comportamentalismo a partir do Skinner. E o Skinner, ele traz outros conceitos que é a generalização e a discriminação. A generalização é a capacidade de darmos respostas semelhantes a situações semelhantes. Então, o que está querendo dizer? Se eu aprendi que, no caso do ratinho, né, toda vez que eu aperto a barra, eu recebo a comida, mas vamos pensar em nós. Se eu aprendo que se eu me comportar bem na sala de aula, eu tenho elogios, eu sou bem vista, eu ganho uma nota boa, eu aplico isso, por exemplo, na minha casa. Ah, se eu me comportar bem na minha casa, meus pais vão deixar eu sair, eu vou poder passear, eu vou poder ganhar as coisas que eu quero. Então, eu generalizo, eu transfiro o conhecimento de um lugar para um outro. E a discriminação é quase o oposto, é a capacidade da gente perceber a diferença entre estímulos, dando respostas diferentes a cada um deles. Então, o que quer dizer isso? Não é porque eu, em determinada situação, por exemplo, na minha casa, eu posso ficar à vontade, eu posso, não sei, deixar um copo jogado, que eu vou poder fazer isso na casa do meu amigo, do meu vizinho. Eu vou ter que me comportar de uma maneira diferente. Então, eu tenho que saber que cada momento, em cada local, eu tenho que ter um tipo de comportamento. Então, essa é a discriminação. É conseguir perceber formas diferentes de agir em determinados locais ou em determinados momentos. É saber um comportamento adequado que eu devo ter. E aí que eu falei para vocês que antes o Pavlov ele traz o conceito do condicionamento clássico, o Skinner traz um conceito a mais, assim, além do condicionamento clássico, que é o condicionamento operante. E o que diz? Que o resultado do nosso comportamento, ele aumenta ou diminui o comportamento, que é a partir do reforço positivo e negativo que eu expliquei anteriormente. Então, se eu consigo alguma coisa, se eu ganho alguma coisa por ter determinado comportamento, eu vou continuar ter esse comportamento. E se eu perco, eu sou punida em alguma coisa, eu vou parar de ter esse comportamento. Então, no condicionamento clássico, é uma coisa um pouco mais natural, é um pouco mais, como eu posso dizer, ela pode ser ocorrida naturalmente ou então provocada, né, como é o caso do experimento que eu disse lá do cachorro, que tocava sirene, soltava o pó da comida, no pó da carne, mas no condicionamento operante, o nosso comportamento, ele tem a questão do reforço positivo e negativo, tem esse acréscimo, né, do incentivo ou da punição. Então, é isso que tem essa diferenciação, essa pequena diferenciação entre esses dois condicionamentos.